Mas quando a gente fala em programado para usar, é porque o dependente, ele usa, né, por muitos anos. Então, você vê que às vezes tem aí paciente que está tentando já tratamento com 19, com 16, com 20 anos, começaram cedo, mas tem o primeiro tratamento, o segundo, o terceiro, e o tempo vai passando. Então, assim, esse dependente, ele vai condicionando a droga em tudo. Eu falei de culpa, falei de vergonha, falei de desleixo, falei de desconfiança dos outros. Meu, vocês não têm noção de quantos pacientes eu vejo sofrendo, principalmente pelo uso de cocaína, sofrendo pela desconfiança quando para de usar, porque a cocaína, ela potencializa essa desconfiança. Cocaína, o crack, né? Porque causa muito paranoia, desconfiança, medo, acho que alguém vai chegar. É a sensação que essas drogas trazem. Elas são estimulantes, mas elas dão esse efeito. E quando tira a droga, essa desconfiança, ela fica generalizada. Então, eu falei, né? Desconfiança dos outros é um dos sintomas dessa doença. Se não trata essa desconfiança, pensa assim, ó, o cara lá sai de casa, ele tá tentando parar de usar, ele sai de casa, ele dá a volta no quarteirão para ficar vendo se alguém... Eu já escutei relatos assim, para ver se alguém vai entrar na casa dele. Ele acredita que a esposa tá traindo ele com o vizinho, tá traindo ele com o padeiro. E olha, é muito mais algo ilusório do que algo real. E aí não trata dessa desconfiança? Fato, volta a usar. Mas quando a gente fala em programado para usar, falei da culpa, né? Quantas vezes um dependente, ele não foi usar, vamos lá, tristeza, quer fugir da tristeza, usa. Tristeza, usa. Tristeza, usa. Tristeza, usa. Pronto, condicionou a droga e o álcool na tristeza. Mas quantas vezes o dependente, ele não foi usar para comemorar? Quantas vezes ele não foi usar para curtir? Quantas vezes ele não foi usar numa festa? Quantas vezes ele não foi usar numa virada de ano? Então, é aquilo que eu disse ontem. Ó, vou marcar aqui também, ó. Vou marcar bem aqui, ó. Vai da tristeza, vou abreviar, da felicidade. Vai ganhando o amor da família, a família ali, ganhando o amor da esposa, dos filhos mesmo, assim ele vai lá usar. Do amor, a raiva, quando briga com a família, com a esposa e bate boca. Vai do sucesso ao fracasso. O dependente, ontem colocaram isso, o dependente, olha aí, eu não sabia disso, da desconfiança, agora entendo porque estou tão antissocial. Tá vendo, Mateuzinho, como é importante fazer terapia? Você tem que entender isso aí. Se você não trata disso daí, meu, fica difícil de parar de usar, velho. Bom, então, fica programado em todos os cantos. E para vocês terem uma noção da dificuldade do tratamento de dependência química, de novo, ó, primeiro eu coloquei 11 resultados, agora eu estou mostrando que está enraizado em tudo quanto é tipo de sentimento, seja bom ou seja ruim. Deixa eu falar uma outra coisa. Tem um estudo que prova que 65% das pessoas que fazem o uso das drogas e do álcool são por sentimentos negativos. Por quê? Porque é ruim de sentir. É ruim de sentir tristeza, é ruim de sentir frustração, é ruim você sentir dor, é ruim um término de relacionamento, é ruim você perder dinheiro. Então pesa a droga, lembra lá da dor e do prazer? A droga não, o sentimento gerando esses sentimentos negativos, vai querer vir a droga para tentar alcançar uma sensação de prazer. Então 65%, mas 35% usam também, porque estão bem, porque estão felizes, porque estão legal. Léo, e quando esses sintomas ainda continuam, mesmo em sobriedade, pode ser síndrome do pânico ou ainda algum vestígio da adicção ativa? Então, Luiz, é fato que quando o cara para de usar, generaliza tudo. Se o cara tem uma depressão, quando ele para de usar, a depressão piora. Se o cara tem uma ansiedade, quando ele para de usar, a ansiedade piora. E esse é o grande problema. O problema não é a droga, o problema é essa síndrome do pânico. E olha só, que era o que eu ia falar aqui, ó, na personalidade. As pessoas, o tratamento de dependência química é totalmente individual. Então a gente faz uma anamnese, a gente faz um estudo desse paciente para entender o histórico dele, a dinâmica de vida dele, a dinâmica social, a dinâmica familiar. E ali você vai entender. Tem um que tem depressão, tem outro que não tem. E aí, só a depressão, só a terapia vai bastar? Não!
vai ter que entrar. Eu vou falar principalmente de depressão. A depressão ela tem duas causas: a falta de endorfina no cérebro, uma das substâncias de prazeres do ser humano. Segunda causa, o padrão de pensamento muito negativo. Então eu vou lá ajudar esse paciente a sair desse padrão de pensamento negativo, mas não está chegando endorfina. Vai precisar entrar com uma medicação. Se não entra com uma medicação e não trata da depressão, a pessoa volta a usar. Porque o uso é muito forte. O uso é uma válvula de escape fortíssima. Então, olha a dificuldade. Não é só parar de usar. Antes fosse só parar de usar. Eu falo isso direto. Se fosse só parar de usar, a maioria dos dependentes já tinham deixado o uso. Os dependentes, por ser uma doença progressiva, o cara sofre demais. Tem cara aí com 3, com 5, com 10 de internação, o cara não tá aguentando mais. E a consciência dele é: eu não quero, não posso mais usar. Só que se ele não aprende isso, ele não para de usar. E não aprende isso. E, de novo, isso que vocês estão vendo aqui é algo... eu sei que está esclarecendo muito para vocês. Eu sei, acredito, né? Inclusive eu perguntei até para uma pessoa que eu acho que ela está aqui na live. E aí, tá gostando da live? Tá muito legal, tá bacana. Então, eu acredito muito que, né, esse evento da realidade decifrada está decifrando e tirando vendas assim, ó, da profundidade da dependência química. Só que assim, isso ainda que vocês estão vendo é um pedacinho do meu trabalho, de um extenso trabalho que eu vou ajudar o paciente. Eu percebo que o paciente está tendo... Vou dar um exemplo. O paciente um dia estava tendo dificuldade na relação com a esposa e tal, e ele tem um ato de ser mais introspectivo. Sendo mais introspectivo, ele vai guardando, a hora que ele vê, ele está usando. E aí eu tive que mostrar para ele: olha, o ser humano ele tem 4 tipos de comportamento: o passivo e agressivo, o agressivo e o assertivo. O assertivo, né, por cima, é falar do seu sentimento para outra pessoa para que ela possa entender a mensagem. O passivo não deixa claro. O agressivo, ele assusta. O passivo e agressivo, ele joga a mensagem no ar, bate porta, dá indireta. Então, olha só, quantas coisas precisa ser tratada. Quanto tem que ser analisado e visto o perfil do paciente. Que não é só, tem que parar de usar. E mesmo fazendo tudo isso, ainda não vai ser simples e não vai ser fácil. Bom, e aí, então a gente está falando aqui, ó. Vou colocar em vermelho, vou riscar em vermelho aqui, ó. Resultados da doença, personalidade que adoeceu, que está programada para usar, ou crenças centrais. Virou uma verdade. No inconsciente, o uso de drogas e de álcool virou uma verdade. Se habituou, se programou para que possa fugir da realidade, para que possa tentar aumentar a felicidade. Então, e eu faço uma pergunta assim: personalidade se muda? Lembra ontem que eu dei um e depois eu falei outro exemplo. Vou falar de 2 exemplos. Eu falei: pensa uma pessoa que cresce se vitimizando, uma pessoa que tem autopiedade, uma pessoa que olha para o mundo e acha que o mundo deve algo para ela, que a vida não foi justa com ela. Ela criou essa crença. Ela não consegue reconhecer que é uma crença, que é uma verdade nela. Principalmente isso, lembra? Sentimentos negativos, 65% das pessoas voltam a usar esses sentimentos negativos. Isso é um veneno para quem está parando de beber e de usar, que se vitimizar, entrar em autopiedade, ficar aí com ressentimento da vida, do passado, da família, seja do que for. Mas eu também dei um exemplo de grandiosidade, de prepotência, aquele que sabe tudo, aquele que não precisa de ajuda de ninguém. Então, personalidade se muda? É uma pergunta que eu faço nas palestras, é uma pergunta que eu faço nas lives, e a resposta é: não, personalidade não se muda. E agora? O Léo está ensinando que a personalidade está programada, o dependente está programada para usar e a personalidade não muda, Léo. Como é que então um dependente vai conseguir parar de usar se ele vai ter sempre essa personalidade? A personalidade, ela se transforma. Ela vai ser sempre do cara.
Então, ele tem 40 anos e ele olhar lá na infância dele, ele vai dar uma disparadinha nessa autopiedade. Mas se ele fez um bom trabalho terapêutico, psicoterapêutico, dentro da psicanálise, da psicologia, essa autopiedade já não tem mais força. Então, ele se transformou, ele se resolveu com o passado dele, ele entendeu que a vida dele foi assim, que ele não muda o passado dele, que ele não consegue mudar os pais dele. Ele chama a responsabilidade, então ele começa a entrar numa transformação, que é o que a gente vai é onde eu queria chegar hoje. O que o dependente ele vai precisar? Olha só. Bem claro aqui, tá? A droga e o álcool é um problema secundário. A personalidade está programada para usar, o uso leva à doença, a doença faz perder o controle e distorce totalmente esse uso aqui, ó. Essa personalidade aqui, ó. A partir de agora, lembra que eu falei no primeiro dia, a rendição, ela só é alcançada, a rendição significa se dar por vencido, só é alcançada quando esse indivíduo, quando esse dependente realmente começa a ralar, a se dedicar, a se esforçar. Para ele fazer isso, ele tem que estar em aceitação. Se ele não estiver em aceitação, ele está lá no sistema de negação e não está fazendo nada. E aí, o que mais acontece? A maioria das pessoas estão entre aceitação e negação, aceitação e negação, aceitação e negação. O mais sensato é que alcance essa rendição. Lembra da brincadeira? Aceita a ação ou nega a ação? Ó, fiz até um risco aqui, ó. Aceitação. Tomei consciência do meu problema, fui para cima dele, a minha balança começa a pesar a favor da aceitação, a minha consciência começa a aumentar e eu começo aos poucos caminhar para o sistema de rendição, para o sistema de realmente não dá certo do meu jeito. Só que para isso, ó, eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Personalidade que estava programada para usar. Rendição aqui. A partir de agora, esse indivíduo, ele vai precisar encontrar, eu vou colocar só a sigla aqui, ó. Quer dizer, eu vou abreviar, transformação pessoal, que é o que está combatendo a personalidade que está programada para usar. Ou então, crenças intermediárias. O que é uma crença intermediária? São novas verdades. Quer ver uma coisa para vocês entenderem o que eu estou falando? E aí, cuidado com o que eu vou falar, porque não é tão simples, tá? Mas é só para vocês entenderem. Eu perguntei assim, ó, conhece alguém que parou de beber ou de usar dentro de uma igreja? Responderam assim, sim, eu parei. Faz 9 anos já. Quer uma explicação para isso? De uma forma terapêutica, técnica? Então vamos lá, pensa assim, vamos voltar no segundo dia do tema da realidade decifrada, tá? Que eu ensinei ontem. Olha lá, Ana, sim, conheço. Olha só, estava triste e usar, estava triste e usar, estava triste e usar. Condicionou o sentimento de tristeza no uso. Estava feliz e usar. Estava feliz e usar. Estava feliz e usar. Condicionou o sentimento de felicidade no uso. Olha lá, mais um. Sim, eu parei. O que eu estou tentando ensinar aqui, ó? E por que eu fiz essa pergunta? Conhece alguém que parou de beber, de usar dentro de uma igreja? De novo, acabei de fazer uma explicação, que foi o nosso tema de ontem, né? Programado para usar. Então, o que acontece com essas pessoas que acabaram de falar que pararam de usar dentro de uma igreja? Tá triste? Vai para a igreja. 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 Tá feliz? Vai para a igreja. Tá feliz? Vai para a igreja. Tá feliz? Vai para a igreja. Tá com raiva? E usar. Tá com raiva? Vai para a igreja. Tá com raiva? Vai para a igreja. O que começa a acontecer? Sim, eu conheço quem parou de usar, mas ainda bebe. É um auto-engano, mas... então a pessoa, ela começa a fazer o quê? Ela começa a se reprogramar. Ela não está programada para usar. A personalidade dela aqui, ó,
a personalidade dela não está programada para usar. Então, se ela sentia tristeza, ela ia para o uso. Se ela sentia felicidade, ela também ia para o uso. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Tá vendo essa transformação pessoal aqui, ó, que eu marquei? Vou colocar pequenininho aqui, ó. Igreja. Opa. Igreja. Ó. Então ela tá triste, ela ia pro uso, ela tá triste, ela vai pra igreja. Ela tá feliz, ela ia pro uso, ela tá feliz, ela vai pra igreja. Simples assim. Isso é um grande ato de decifrar um meio de parar de usar. Não é só a questão de, eu respeito muito todas as religiões, tá? Entendam isso. Mas não é, só Jesus me salvou, Deus me salvou. Inclusive até a palavra fala isso, né? Jesus fala, não foi eu que te salvei, foi a sua fé que te salvou. Aqui, ó, a pessoa vai encontrar uma base para ela recomeçar a história de vida dela. Porque se ela não tiver essa base, ela não para. Igreja, melhor ainda, um novo ambiente, novos lugares, novas pessoas, não tem bebida, não tem droga. Se tiver, enfim, mas não é para ter, né? E aí tem pessoas... Isso aí, Camila, mudança de hábitos, mas exatamente, começa a mudar os hábitos. E aí, eu também vou mostrar aqui, é uma balança isso. E isso não acontece da noite pro dia, vai acontecer com o tempo. Mas tem pessoas, eu conheço muitos, como eu disse, eu atuo nessa área há 15 anos, galera. Há 15 anos eu conheci milhares de histórias. E eu conheci muitos que não se identificam com religião. E agora? Tá, não se identificou com religião? Então aqui na crença intermediária, ele pode pôr um grupo de apoio. Pronto. Eu conheço vários pacientes que conseguiram parar de beber e de usar dentro de narcóticos ou dentro de alcoólicos, porque estava triste e usar, tá triste, vai pro AA. Tá feliz e usar, tá feliz, vai pro AA. Tá com raiva e ia beber, hoje tá com raiva, vai pro AA. Brigou com a esposa e ia beber, brigou com a esposa, vai pro AA. Ela começa a se reprogramar, ela começa a se recondicionar. Então, assim, grupo de apoio, igreja. E agora? E pessoas que não se... Eu conheço várias. Pessoas que não querem ir para a religião e que não querem ir para o grupo de apoio. Eu tenho muitos pacientes hoje no Brasil inteiro que conseguiram parar de beber e de usar só através da consulta. Eu entrei aqui, ó. Eu entrei nessa transformação pessoal dele, nessa crença intermediária. Terapia, vou abreviar. A terapia ajudou ele. Ele estava triste, ele usar, ele está triste, ele traz na terapia. Ele estava feliz, ele usar, ele está feliz, ele traz na terapia. Ele estava com raiva, ele usar, ele está com raiva, ele traz na terapia. E se não for nem terapia, nem grupo, alguma coisa vai ter que ter. O mais sensato é a terapia especializada na área de dependência química. Por quê? Porque o profissional dessa área de dependência química e álcool, ele vai analisar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Quando eu vou tratar de um paciente, eu quero saber como está o sistema familiar dele, se ele é casado, se ele tem filhos, ou ela tem filhos, aonde mora, como é a dinâmica. Tem um que tem um relacionamento super calmo, tem outro que já tem um relacionamento super turbulento, e eu já vou tratar disso com o paciente. Se eu perceber que o paciente tem alguma outra comorbidade, alguma outra patologia, depressão, borderline, transtorno obsessivo compulsivo, bom, e por aí vai, eu vou encaminhar ele para um psiquiatra para que entre uma medicação prescrita por um psiquiatra para poder ajudar o meu tratamento com ele. Se eu ver que ele tem um pouquinho de abertura com a igreja, eu vou trazer, eu vou conscientizar, motivar esse paciente a trazer. Então, o mais sensato é que o tratamento especializado ajuda muito mais. Muito mais. A pessoa ela tem muito mais realidade decifrada, muito mais consciência do que tem que ser feito, aonde tem que ser tratado.
Eu não sei se ele está aqui hoje, mas teve um paciente que teve 3 sessões comigo. Ele falou: meu, caramba, que avanço que eu tive em 3 sessões, Léo. Pô, eu nem imaginava sobre essa minha questão paterna. Eu tinha uma noção, mas não dessa forma que você tá me dizendo. Eu não imaginava dessa mágoa, dessa tristeza que eu guardava, cara. Nossa, que avanço no ato de eu não precisar mais ficar projetando lá, e sim a habilidade que você está me ensinando a como lidar com isso. É exatamente, Eliane, faz ele despertar. A terapia é algo sensacional. Eu volto a dizer, terapia todo ser humano devia fazer. Ajuda muito esse autoconhecimento, esse despertar, trabalhar o inconsciente, o subconsciente, nessa mudança de hábito, como foi dito. Agora, a terapia para dependência química especializada, ela é algo muito mais profundo. Ela é algo muito mais forte e é um fato. O tratamento de aconselhamento em dependência química e álcool vai precisar unir outras coisas por fora. Quer ver uma coisa que faz parte do meu trabalho? Dentro da psicanálise, eu sou psicanalista também. Dentro da psicanálise, eu não atendo um familiar. Mas dentro do aconselhamento em dependência química, eu preciso atender o familiar. Eu preciso atender porque o familiar também está ali disfuncional, adoecido, com culpa, com medo, com insegurança. Ele precisa entender tudo isso daqui. Então, de novo, a terapia especializada, ela é algo muito mais direcionada. Ela é algo muito mais forte. Ela prepara muito mais o dependente a saber a lidar com o que tem que ser lidado. Não tem que ficar, é a droga que eu tenho que parar, é o álcool. Não! A droga e o álcool é um problema secundário. O problema primário está aqui, é o organismo. O problema primário está aqui, ó, é a parte psicológica. Para vocês terem uma noção, a droga ela muda as funções neurocerebrais e tem muitos que vão precisar de uma medicação para poder alinhar de novo essas funções neurocerebrais, senão não consegue parar de usar. Não é uma questão de decisão. Tá vendo? Modificou a parte neurocerebral desse indivíduo, ele tira, e essa modificação vai ficar ali como se fosse um alerta de querendo droga, vai ter que entrar uma medicação para poder estabilizar essa parte neurocerebral, vai ter que entrar uma medicação para tratar da depressão, vai ter que entrar uma medicação para tratar aí do borderline, e aí, unindo a medicação com a terapia, nossa, muito melhor. Conhecendo o perfil do paciente, entendendo a dinâmica, a história desse paciente, muito melhor. Aí você dá condições para esse paciente realmente brigar com algo real. Porque inicialmente, eu sempre falo isso, brigar contra a dependência química é brigar contra o vento. É brigar contra o fantasma. E ó, eu tenho pacientes que estão comigo há anos, famílias que estão comigo há anos e ainda penam para conseguir ter o reconhecimento da dependência.